Amém, Carmen. E eu quero estar compartilhando com você o que Deus faz. A palavra do Senhor não volta vazia. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela não volta vazia. Vamos lá? Deixa eu ver se eu ligo meu ar aqui, que o negócio que hoje tá quente. Bora. Não. Ah, Jesus, é hoje. Vamos lá? Um trechinho de uma carta de alguém que recebeu um livro, o livro Reflexão Diária, lá na prisão, na cadeia. Obrigada pelo livro que a senhora mandou. Está sendo muito útil. É como um manual. Já estou terminando de ler e todos da cela se encantaram com ele e não param de me pedir para ler. O livro pequeno, que é o Rumo à Maturidade, né? Ele fala, eu emprestei a um amigo. E através dele, o amigo no culto da noite de ontem, Deus tocou nele e ele se reconciliou com Cristo. Aqui temos culto, um dia sim e um dia não. Tenho buscado muito de Deus, eu tenho fé e creio nas promessas do Senhor, que eu vou sair daqui um novo homem, uma nova criatura. E ainda vou dar muito orgulho para minha mãe. Quero pedir orações para que não se esqueçam de nós aqui. Esse é um trechinho de uma carta que eu recebi de uma pessoa que está preso por homicídio. E essa pessoa, além de receber o livro e ler, está lendo para os companheiros de cela e emprestando. Desde já eu quero agradecer a Rejane e o Wagner que tem me ajudou nessa tarefa, né, de enviar esse livro, a Débora do Correio que me ajudou, a Polly. E hoje, quando eu recebi essa carta, me comoveu, sabe, queridos, porque a gente tem muito senso de justiça própria, né? As pessoas não se sensibilizam com quem está na prisão. E quando eu ouvi falando que está sendo como um manual para mim, e os meus colegas de cela estão encantados e pedem para eu ler todos os dias, gente, pensa num presente de Deus, numa coisa que alegrou meu coração. Estão presos, não me interessa o motivo, não me interessa se são culpados ou não. O que me interessa é que a palavra do Senhor não volta vazia, né? E ela cumpre aquilo para o qual ela foi proposta. Isso alegrou muito meu coração, muito, muito. E a Polly hoje me deu uma ideia que eu ainda não sei como que eu vou fazer. Eu vou consultar os meus amigos aí que sempre me auxiliam nisso. Começou o cachorro da vizinha, ele sabe o horário do programa, da live. Ele marca. Quando eu entro na live, ele fala assim, ela começou. E aí ele vai latindo até o final. Uma bênção. Uma vitória, gente. Uma alegria muito grande. É um fundo musical. E aí, esses amigos que me ajudaram, né, a enviar, me deram as direções, a Polly me deu uma ideia. Mãe, por que você não manda o Rumo à Maturidade é menor? Eu gostaria mesmo de mandar os outros dois que tem mais conteúdo, né? Mas pesa. E nós estamos bolando uma forma de abençoar esse pessoal da prisão com livros. Então, se depois você tiver uma ideia ou quiser ajudar, né? Por exemplo, um livro que custa R$35 para enviar, a gente pode mandar ele pelo preço de custo, que é R$20. Com R$20, quase que dá 2 livros, ou manda, a gente dá um jeito. O outro Rumo à Maturidade é bem baratinho, né? Então, o que a gente vai fazer? Isso despertou em nós, nada é por acaso. Na vida com Deus, no tempo com Deus, nada é por acaso, nada é coincidência. Em tudo Deus tem um plano. Se o livro chegou na mão de um preso, dentro de uma cela, ele leu, compartilhou com os colegas de célula, e agora eles querem ouvir todos os dias, porque é como um manual para eles. Opa, então acertamos um foco, atingimos um objetivo, fizemos um gol aí. Então vamos continuar chutando a bola,
Vamos continuar levando, vamos continuar fazendo, porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Então, depois que a gente amadurecer isso aí, nós vamos passar para você o que nós vamos fazer e, quem sabe, você vai querer nos ajudar nessa tarefa, né? Não sei como que pode, se pode qualquer quantidade de livro, se pode entrar, quantos podemos enviar, não sei. Mas nós vamos descobrir. Amém? Ah, tá. Tem um outro trechinho aqui que eu achei muito bonito, que fala assim: e se não for pedir demais, manda um livro para minha esposa, que vai ajudar ela bastante, assim como está me ajudando aqui. Porque Deus tem me abençoado através dele. Gente, isso pra gente é um presente, é maravilhoso. Amém? E agora, vamos à palavra do Senhor. Estamos falando do deserto. Estamos mapeando a trajetória do povo no deserto. Estamos olhando alguns detalhes, estamos prestando atenção em alguns detalhes. E hoje eu quero pontuar para você um pouco do livro de Êxodo, capítulo 16. Interessante é que nós pontuamos demais pecados capitais, né? A morte, o adultério, a gente pontua demais algumas coisas, mas se você observar o que está realmente pesando aqui, o que deixa Deus irado, o que incomoda Deus é a murmuração. Em todo o Êxodo você vai perceber o povo de Deus murmurando e lamentando. A gente acha, né? Não, eu não adultero, eu não prostituo, eu não faço isso ou aquilo. Mas o que encontramos aqui é um povo que está morrendo no deserto por causa da murmuração. E a palavra do Senhor diz aqui, ó, que no 15º dia do 2º mês, depois que aquele povo saiu do Egito, toda a comunidade reclamou de Moisés e Arão. Presta atenção, eles nem tinham saído do Egito direito, eles nem começaram a caminhar o deserto. E aí o que acontece? Eles começam a liberar a palavra, eles começam a murmurar, eles começam a reclamar. E olha a palavra que eles liberam. Olha isso. Quem dera que a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quem dera que Deus tivesse nos matado no Egito. Tem tão pouco tempo que eles começaram a caminhada. Tem tão pouco tempo que eles começaram a jornada. Eles têm tudo o tempo todo. Eles são cuidados, treinados. Deus tem provisão. Mas voltamos ao assunto que temos percebido e observado: falta de identidade, imaturos e murmuração e lamentação. A gente pensa que não pode matar, não pode roubar, porque isso traz demônios. Murmuração traz demônios. Murmurar contra a cidade, contra a igreja, contra o esposo, contra a filha, contra o vizinho. Murmurar contra o governo. Eu estou liberando palavras contrárias que vão trazer, que vão facilitar a ação de demônios na minha vida. E eles são tão doentes emocionais que eles começam a dizer assim: lá no Egito nós nos assentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Que à vontade o quê? Que sentar ao redor de panela de carne o quê? Eram escravos. Comiam da pior parte que sobrava dos seus senhores. Não tinham essa regalia, essa vida boa e mansa que eles estão falando aqui, não. Aí eles viram para Moisés e Arão e diz assim: vocês nos trouxeram para esse deserto para nos fazer morrer de fome, toda essa multidão. Esse povo é completamente doente, imaturo, obstinado e reclama. Pastora, desde que nós começamos a olhar o deserto, só se fala de teimosia e murmuração. Mas
teimosia, murmuração, rebelião. E tá diferente hoje? Dá uma olhadinha na última conversa com um colega de trabalho, com alguém da igreja, até dentro de casa. Nada tá bom. Não tá satisfeito com nada. Nunca. Tá sempre reclamando. Tem sempre alguma coisa que possa melhorar. Mas vamos lá. Olha o que Deus fala para Moisés. Moisés escutou, o Senhor escutou. Ele chama Moisés e fala assim: olha, Moisés, eu vou fazer chover pão do céu. O povo vai sair e vai recolher a porção necessária para aquele dia. Moisés, todos os dias eu vou fazer chover pão do céu. Só que tem um detalhe. Eles só vão colher o pão para aquele dia. Por quê? Eles tinham que aprender a confiar no Senhor. Eles tinham que aprender a confiar na provisão de Deus. Eles tinham que acreditar que o Senhor os sustentaria dia após dia. Mas aqui, o Senhor fala assim: com isto, eu vou colocá-los à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Moisés, eu vou ouvir o que esse povo quer, eu vou dar pão para esse povo. Eu vou fazer chover pão do céu e esse povo vai poder colher a porção para cada dia. Eu vou testar esse povo para ver se esse povo segue as minhas instruções. Peraí, então o Senhor pode nos testar no deserto? Pode. A ausência pode ser uma prova. A dificuldade pode ser uma prova. O que eu e você estamos vivendo no momento pode ser uma prova, um teste. Será que esta pessoa, quando está passando pelo deserto, vai permanecer fiel? Vai permanecer nos meus caminhos? A igreja do Senhor hoje está vivendo no meio do deserto. Está sendo colocada à prova. E olha quantos que já retrocederam. Quantos que já caíram? Quantos que já voltaram e que não querem mais saber da igreja? Quantos se acomodaram? Gente, tem gente que ainda não percebeu, mas se pudesse, dava até um prêmio para essa questão de pandemia, porque virou uma desculpa, virou uma muleta, virou uma escora. Eu não vou porque eu estou de quarentena, porque eu estou cumprindo isolamento. Mas, na verdade, algumas pessoas já esfriou o coração, já acomodou. E aí, pega um cantinho naquele deserto, senta e começa a reclamar e lamentar. Por que que as coisas estão assim? Por que que acontece isso comigo? Por que que Deus permite? Ah, por que que eu não mudei de cidade? Ah, por que que eu não vendi meu carro? Por que que eu não vou para outro país, né? Deus disse para Moisés: eu vou mandar pão todos os dias. Eles vão pegar a medida do dia, mas eu vou colocar esse povo à prova para ver se ele segue minhas instruções. Alô? Você que está no deserto, você que está passando pela prova, você que está sendo testado no deserto, está sendo aprovado ou reprovado? Está sentado num canto lamentando, murmurando, esperando a morte chegar? Deitado em depressão, chorando? Ou está se posicionando diante de Deus? Se você não se posicionar no deserto, não posiciona mais não. É na hora que você passa pelo deserto que você se revela, que se manifesta o que vai no teu coração. Então a gente precisa entender isso. Agora preste atenção. Ele fala uma coisa, olha, eles vão recolher a porção para cada dia. Mas no sexto dia, Moisés, eles vão recolher o dobro, porque é para o dia seguinte. Porque no dia seguinte, eles não vão poder sair para recolher. Ah, queridos, presta atenção. Vamos ver se esse povo vai obedecer. Moisés chama a congregação e diz, olha, ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito. E amanhã cedo, tá lá no livro de Êxodo 16, vocês verão a glória do Senhor.
porque ele ouviu a queixa de vocês contra ele. Vocês verão a glória do Senhor. Deus vai mostrar que está com você. Deus vai mostrar que ele é fiel. Deus vai entrar com providência e provisão. Só que é o seguinte, Moisés fala para eles assim: quem somos nós? Vocês não estão se queixando de mim e de Arão. Vocês estão se queixando do Senhor. Sabe aquele momento que você se levanta contra uma palavra que você ouviu, uma palavra que foi dada, talvez o seu discipulador, quem sabe até o seu pastor, e você, eu não concordo, eu não penso assim, eu acho que, né? De repente, sem perceber, você pode estar se levantando, não contra aquela pessoa, mas contra Deus. Porque aquela pessoa, ou aquela ministração, aquela palavra, veio do coração de Deus para tratar algo em mim e em você. Para tratar uma deficiência, para confrontar, para consolar. Mas como não agrada, como é ruim, como dá um certo constrangimento, eu me levanto contra quem ministrou a palavra, achando que eu estou falando contra aquela pessoa, quando na verdade aquela pessoa recebeu a direção do Espírito Santo para dar aquela palavra. Muitas vezes, sem entender, nos levantamos contra o Senhor, achando que estamos nos levantando contra o irmão ou contra uma autoridade. E lá no verso 11, o Senhor fala assim com Moisés: ao pôr do sol vão comer carne, ao amanhecer se fartarão de pão, assim saberão que eu sou o Senhor teu Deus. Vamos lá? No final da tarde, o acampamento é invadido por codornizes que cobriram o chão, o lugar aonde estavam acampados. Olha que coisa maravilhosa! Choveu codorniz, choveu, encheu o chão. Era a promessa do Senhor, estava vindo do céu, não era daquela região, não era dali, era o próprio Deus que proveu para mostrar para eles que apesar de estarem no deserto, o Senhor estava com eles. Apesar de estar no deserto, Deus tem entrado com provisão na minha vida e na sua vida. O deserto não é o nosso lugar. Deserto é temporário, é lugar de passagem, é uma faculdade onde eu tomo, a minha nova identidade, onde o Senhor forma a minha identidade, trabalha as minhas emoções, onde eu conheço Deus de perto, onde eu experimento a provisão, onde o Senhor me prepara para entrar em Canaã. Eu não vou morrer no deserto só se eu quiser. Aquele povo morreu no deserto porque era teimoso e murmurador. Tem muita gente que está morrendo no deserto, está fraco, está abatido, não consegue mais orar, não tem força para congregar, não tem força para ler a Bíblia, está morrendo. Está passando pelo deserto e está morrendo. Não tem mais tempo para orar com Deus, não sente a presença de Deus, não ouve a voz de Deus, não medita e não conhece a palavra, não consegue ir à igreja, nada. Está morrendo no deserto e não entende que é porque murmura e lamenta, nada tá bom, tá tudo ruim, né? Se no culto tem ar-condicionado, tá muito frio, tá gelado. Se não tem, meu Deus, que calor, não é isso? O tempo todo, em casa, no trabalho, o salário, sempre insatisfeitos. Vamos lá? Pronto. Elas aparecem e ele diz assim, olha, cada um deveria recolher, o que dava para aquele dia. De manhã também tinha lá as sementes, que era chamado maná. Era uma porção para cada dia. Não podia armazenar. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento.
Quando o orvalho secou, flocos finos, parecendo geada, cobriam o chão. Presta atenção num detalhe. Eles tinham que levantar cedo para colher o maná, para colher o alimento do dia, o que seria o pão deles de cada dia. Prioridade. Nós também, para colhermos o maná que vai nos sustentar durante todo o dia, temos que colocar Deus como prioridade. Quem é o pão que veio do céu para nos sustentar? Quem é o pão da vida? O Senhor Jesus. Vamos lá? Tem mais aqui? Eles tinham que apanhar e pronto, é só daquele dia. Porém, preste atenção. Alguns não deram atenção ao que Moisés falou e guardaram um pouco para o dia seguinte. Presta atenção. O maná de hoje só serve para hoje, não serve para amanhã. Você que vai na igreja no domingo e fica a semana toda sem ler a Bíblia, sem orar, sem meditar, aquele maná é para aquele dia. Cada dia buscando a presença do Senhor, alimentando o nosso espírito, restaurando as nossas emoções com a palavra do Senhor. Vamos lá? Guardavam. E aqueles que guardavam para mais, quando chegava no outro dia, cheirava mal e dava bicho. Não dava. Não adiantava guardar. Tinha que acreditar. Tinha que confiar que o Senhor teria maná no dia seguinte. Teria provisão no dia seguinte. Não sei se você já ouviu, é um caso verídico, de um tempo de guerra, não sei em que local ou época, que as crianças não dormiam nos acampamentos e passavam a noite chorando, inquietas, algumas gemendo, incomodadas, e médicos, enfermeiras já tinham feito de tudo para acalmar aquelas crianças, até que um médico teve uma ideia. Nós vamos colocar um pedaço de pão na mãozinha de cada criança na hora de dormir. Porque eu acho que estas crianças estão incomodadas e aflitas quanto ao dia de amanhã. Elas não sabem como vai ser o dia de amanhã. Elas não sabem se elas vão ter o que comer amanhã. E fizeram assim. Colocaram um pedacinho de pão na mão de cada criança. Sabe o que aconteceu? O alojamento inteiro dormiu a noite inteira. Nenhuma criança chorou, nenhuma criança acordou. Por quê? Porque ela tinha um pedacinho de pão na mão e ela se sentia segura. Ela sentia que no dia seguinte teria provisão para ela. O que Deus queria ensinar para esse povo? Que mesmo estando no deserto, eles poderiam confiar que o Senhor supriria a cada dia as necessidades. Mas no fundo, quando eles saíam para procurar, e quando eles recolhiam a mais, eles mostravam o seguinte: não dá para confiar no Senhor. Sei lá se ele não vai falhar comigo. Faraó falhou, o Egito falhou. Quem me garante que o Senhor não vai falhar? E aí vem mais, olha só, gente. O Senhor fala assim: até quando, Moisés, esse povo vai recusar a seguir minhas instruções e obedecer os meus mandamentos? Qual que era a prova de Deus com eles? Eu vou ver se eles vão obedecer. Se eles vão colher só para o dia, só para aquele dia. Eu vou observar se esse povo vai seguir, Moisés, as minhas instruções e obedecer os meus estatutos. Mas era Moisés que estava passando a coordenada. Moisés recebia de Deus e passava para o povo. Mas o povo desobedecia Moisés como se estivesse desobedecendo Moisés. Mas eles estavam desobedecendo, era Deus. Já pensou que susto? Você recebe uma palavra, uma ministração e acha que aquilo talvez seja uma indireta para você, que você não concorda. Tocou no teu coração, mexeu com suas emoções, atacou o ponto certo. Mas por ser teimoso, obstinado e murmurador, você não aceitou.
Ficou parecendo que aquilo ali, ou era o pastor falando para você, ou era uma indireta. Aquilo ali não serviu para mim, não serviu, porque Deus mandou. Mas o meu coração é tão obstinado, eu tenho um temperamento tão ruim, tão danado, eu tenho um temperamento tão ordinário, que na hora que tocou, que eu rebati na hora, falei, não quero. É assim? Assim era Israel. Moisés dava a direção que vinha de Deus e o povo de Israel, alguns, saíam fora. Teve um dia aqui que Moisés fala assim, olha, vocês não vão sair no sábado para colher. Vocês acreditam que no dia seguinte, alguns desobedeciam e saíam procurando maná? Mas Moisés falou que não ia ter, mas eles saíam e procuravam assim mesmo. Por quê? Porque a índole deles era ruim. Eles conviveram muito tempo com o Egito, passaram muita dificuldade no Egito, passaram muita luta, foram muito humilhados, muito provados. E aí o Egito deixou uma casca grossa que teria que ser quebrada, teria que ser polida no deserto, mas eles não se deixaram cuidar. Eles não se deixaram tratar. Eles não eram ensináveis e nem tratáveis. E aí, eles se perdiam. Quantas vezes no seu deserto o Senhor deu uma direção para a tua vida através de alguém e você rejeitou e acabou quase que pereceu no deserto por causa de teimosia e desobediência à palavra? Não é ao pastor, ao discipulador, não é a mensagem, não, é ao Senhor. Ele mandou porque ele sabia do que eu e você precisávamos. Aí o Senhor fala assim, Moisés, eu vou provar esse povo. Eu vou ver, vou testar esse povo. E vou ver se esse povo segue minha instrução e obedece os meus estatutos. Coisa mínima. Coisa pequena. Olha o que eles fizeram. Não era para sair, eles saíram e fizeram. Tipo, ninguém manda em mim mesmo. Eu é que dou conta de mim. Moisés não vai dar pitaco na minha vida, não. Moisés não vai interferir nas minhas escolhas, não. E aí é que a coisa complicava. Porque o Senhor falou, Moisés, eles não estão se levantando contra você. Eles não estão recusando te obedecer. Eles estão rejeitando a mim. Eles murmuravam, reclamavam e eram teimosos o tempo todo. Agora eu te pergunto, você que está passando pelo deserto, você é teimoso? Você é murmurador? Você é intratável? Você não é ensinável? Então prepare-se, porque o seu deserto vai durar mais do que o normal. Se a jornada era de 11 dias, eles iam passar 40 anos. Por quê? Uma coisa tão insignificante aos nossos olhos, parece. O irmão só reclama demais, só murmura muito, é teimoso, é resistente. Então, vamos ficar no deserto até aprender. Que coisa triste, né? Vamos aqui, a murmuração, né? Contra salário, contra patrão, contra empresa, contra marido, contra cidade, contra governos. Não, nada tá bom para mim, eu tenho sempre alguma coisa para reclamar. Tiago 5, verso 9, digo assim, irmãos, não queixeis um dos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Peraí, calma. O juiz chegou para julgar as minhas queixas contra o meu irmão. Quer dizer que a minha queixa, a minha murmuração vai trazer condenação para a minha vida? Trouxe para a vida de Israel. E Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Israel estava perecendo no deserto porque murmurava e lamentava contra Moisés, contra Deus, contra Arão. Então, o que eu entendo aqui em Tiago? Não queixeis um dos outros, para que não sejais condenados.
Você é uma pessoa que murmura? Você é uma pessoa que lamenta e que reclama e que nada tá bom, tá sempre chorando, acorda de mau humor, de mal da vida, tá sempre com a promissória na mão, tem sempre alguém te devendo, ninguém presta, ninguém serve, nada tá bom, eu não confio, Deus não vai ouvir minha oração. Conhece alguém assim? Que já acorda lamentando, reclamando? Conhece alguém assim? Que já acorda chorando, questionando a fidelidade de Deus, questionando as palavras e as ministrações? Tem que julgar, tem que prestar atenção sim. Só que tem gente que nada tá bom. Se ele tá lá no culto, assistindo o culto, ele tá ouvindo a palavra, mas na mente dele tá dando conta de tudo que ele ouve. Ele debate tudo que ele ouve. Ele reclama o tempo todo. Vamos lá, tem mais, não acabou não. O que é? Olha só, quando eu lamento, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte: Deus, eu não aceito a sua forma de agir. Oh Deus, eu acho que o Senhor é injusto. Eu acho que esse deserto já era para ter acabado. Onde o Senhor está? Onde Ele está? Ouvindo o nosso lamento, ouvindo a nossa queixa, a nossa murmuração, ouvindo a gente reclamar. Queria uma casa, comprou a casa. Agora, a casa não serve mais, o bairro é ruim. Amou quando comprou a casa, era tudo que queria. E o Senhor abençoou e comprou o imóvel. Agora, nossa, para que eu comprei casa nesse bairro? Esse lugar é horrível, essa casa é horrível. Queria um carro, comprou o carro. Um ano depois, nossa, que arrependimento de ter comprado esse carro. Que arrependimento de ter feito isso aqui. Nada tá bom. Chora e lamenta o tempo todo. Morre no deserto. Reclamou muito. Morre no deserto. O que a gente está vendo aqui é claro. O maior pecado daquele povo. Reclamação, né? Murmuração. Teimosia. E se levantar contra a autoridade. Milhares pereceram no deserto por causa de coisas que parecem, né, sem ter muita importância. Vamos lá? 1 Coríntios 10:10 diz, olha isso, que o murmurador perece na mão do destruidor. Alô? O murmurador perece na mão do destruidor. Quem é o destruidor? Quem veio para matar, roubar e destruir? Satanás. Então, o murmurador perece nas mãos de Satanás. O que quer dizer? Que o murmurador está dando legalidade para Satanás agir na vida dele. Por quê? Porque ele é ingrato, porque ele não é ensinável, não é tratável, porque ele é teimoso. Então, o murmurador perece na mão do destruidor. Nada dá certo, nada funciona. Tudo estraga na mão do murmurador. Ele está sempre tendo prejuízo. Ele não dá certo com nada. Tudo que ele faz dá errado. Por quê? Porque ele perece na mão do destruidor. Então, quer tirar o destruidor do teu caminho? Para de murmurar. Para de lamentar, para de reclamar, porque a murmuração serve de ponte para demônios entrar e agir na tua vida. Tem gente que fica igual goteira, só chora, você não aguenta ficar perto. Mas por que você não aguenta ficar perto? Porque tem demônios ali. Aonde tem um murmurador, tem demônios agindo. Aonde tem uma pessoa lamentando o tempo todo, tem ingratidão, tem espíritos malignos sendo favorecidos para agir. O que matou esse povo no deserto foi exatamente isso. Quando começavam a murmurar, quando começavam a lamentar, os demônios entravam em ação. Ah, querido, isso é doloroso. Tem mais. Filipenses 2, 14 ao 15. Fazei todas, trabalhar, arrumar casa, sair, dirigir, todas.
fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, numa geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. O nosso chamado, o nosso papel é ser luz, é resplandecer. Mas a murmuração traz a contenda traz divisão. E acaba o quê? Servindo um campo para demônios arar e agir. Quando murmuramos, colocamos em dúvida a nossa fé de que Deus é fiel, de que Deus é provedor. Eu quero chamar a sua atenção só para mais um trecho, antes de nós orarmos. Eu não sei se eu me lembro se é, deixa eu ver aqui se é Números, tá, isso mesmo, é Números 11. Me lembrei que agora eu queria compartilhar com você. Espera aí. Tararã, deixa eu ver aqui. Tá, eu vou ler para você, tá? Um bando de estrangeiros, Números 11, 4. Olha isso. Um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel se encheu de gula até os próprios israelitas tornarem a se queixar e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, das melancias, dos alhos poró, mas agora perdemos o apetite, não vemos mais nada, só maná. Oh, gente, eles tinham maná, eles tinham provisão, agora o maná não serve mais. Mas presta bastante atenção. Um bando de estrangeiros que foi com eles para o deserto. Quando eles saíram do Egito, saiu um grupo de estrangeiros com eles. Saiu um grupo que estava no Egito com eles, que não era do povo de Deus. Lembra de 1 Coríntios 15, 33? As más conversações corrompem os bons costumes? Pois é. Começa a andar com quem murmura. Daqui a pouco você está murmurando. Começa a andar com quem reclama, com quem põe defeito. Daqui a pouco você está contaminado e envenenado. Começa a andar com aquele irmãozinho que está sempre criticando, que nada tá bom, ele vê defeito em tudo, ele reclama de tudo. Daqui a pouco você está igualzinho ele. Por quê? Porque te envenena, porque te contamina. Por isso, sempre falo isso com as discipuladoras. Pegou um murmurador, sai fora, porque ele vai atrair demônios para a vida dele e ainda vai de carona passar para a tua vida também. Vamos lá? Ele fala mais, o povo recolhia o maná, né? Fazia lá seu pão, seu bolo, mas no verso 10, Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando na porta da tenda. Então acendeu a ira do Senhor. Gente, isso é muito sério. Olha só, no verso 13, o povo fica assim: onde eu vou conseguir carne para comer? Dê-nos carne para comer. Sabe o que o Senhor fala? O Senhor fala assim: eu vou dar tanta carne. Cadê? Tarará, barará, no Egito, deixa eu ver aqui. Vocês não comerão carne um dia só não, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20. Vocês vão comer carne o mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês. E vocês tenham nojo de carne. Essa foi a resposta que o Senhor deu. Eu vou mandar carne. Eu vou mandar carne, mas não vai ser um dia só não. Vai ser 20, 30 dias. Vocês vão comer tanta carne que vai sair carne pelo nariz de vocês. Até vocês terem nojo e não aguentar mais ver carne. O povo desafiava Deus. Insatisfeitos, ingratos, murmuradores, teimosos, né? E aí eu digo para você, vai perecer no deserto ou vai parar de reclamar e de murmurar? Vai perecer no deserto ou vai parar de lamentar? A carta que eu li para você hoje, a pessoa está dentro da cela. Ah, pastor, mas agora é fácil, está preso. Não.
está dentro da cela, está lendo o livro, os companheiros de cela pedindo para ler, estão famintos. E muitas vezes, você que está aqui fora, que tem a oportunidade de ler, de orar, de buscar, não faz. Entendeu, queridos? Esta é a palavra do Senhor para hoje. Amanhã, talvez a gente ainda fale um pouco mais sobre isso. Mas presta atenção, desde que nós começamos a mapear esse povo, para descobrir por que Caleb tinha um espírito diferente. Porque ele não era murmurador, ele não era ingrato, ele não era teimoso, ele era ensinável e tratável. 5 pontos. Presta atenção se você está passando pelo deserto. Dá uma olhada no seu comportamento no deserto. Dá uma olhada se aos teus olhos já era para você ter saído dessa fase. Já era para ter resolvido esse problema, mas você está aí. Está enfraquecendo, está desanimando, está perdendo a força. Será que eu estou perecendo no deserto? Se esse deserto está longo demais, se isso não passa, como será que eu estou me comportando? Será que eu estou agradando o Senhor? Será que eu estou atraindo condenação para a minha vida? Porque eu reclamo, lamento, porque eu questiono, porque eu sou teimoso, não sou ensinável e tratável? Será o que eu preciso aprender no meu deserto? Aonde que Deus tem me provado? Eu tenho sido reprovado. Porque ele disse, Moisés, eu vou dar pão e vou dar carne, mas eu vou provar esse povo para ver se seguem minhas instruções e ouvem, atendem os meus mandamentos. Vamos orar, queridos? Vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu aprendi? O que eu aprendo nesse deserto? Por que eu não consigo encontrar o caminho de saída desse deserto? Porque eu não encontro escape? Porque eu não encontro a saída? Porque quem murmura não consegue enxergar. Murmurador e teimoso não tem discernimento, não tem sensibilidade e não tem revelação. É o que Coríntios diz aqui. Ele está alinhado com o império das trevas. Se ele está alinhado com o império das trevas, guarda isso aqui, ó. Guarda isso aqui. O murmurador perece na mão do destruidor. Se ele está na mão do destruidor, vai morrer no deserto. Não tem escape, não tem saída. Por quê? Porque ele não prioriza a presença de Deus, ele não busca a presença de Deus, ele reclama o tempo todo, ele questiona a fidelidade o tempo todo, ele lamenta, ele é teimoso, ele não é ensinável e não é tratável. E aí vai ficar no deserto até aprender ou até morrer. Pesado, né? Pesado. Só isso. Porque é muito comum ver gente murmurando, reclamando, ver gente teimosa, pessoas que não se submetem a ninguém, que não são ensináveis e tratáveis. Isso hoje é geral. É geral. Dá uma olhada à sua volta para você ver. É geral, autossuficiência, independência. Mas aqui nós entendemos. E vamos continuar mapeando esse povo e vamos entender que passo a passo eles voltam, lamentando, reclamando, teimando e não aprendendo e não sendo tratável. 1 minuto para você. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos. Não é para morrer no deserto, é para aprender, gente. É para crescer. Deserto é caminho para Canaã. Coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Ora, chacata, chorabachá. Seguindo meu Que essa palavra quebre toda barreira no coração de cada um, Senhor. Que essa palavra possa ser como dinamite explodindo com toda obstinação, com toda rebelião, com toda lamentação.
Ora labashuri ande cantarabashuri ande cantarabashai. Ora labashuri ande cantechere valabashi cantarabashai. Ora labashuri ande cantarabashai. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Alabashuri ande cantarabashai. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Ore cante che balabashai. Balabashuri ande cantarás. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor cada pessoa que está na live hoje, que está acompanhando, que está ouvindo a tua palavra, que tem fome e sede. Pai, eu te apresento aquele que está passando pelo deserto. Está passando pelo deserto, está sendo provado e reprovado, porque lamenta, murmura, é teimoso, é autossuficiente, não é ensinável, não é tratável, é ingrato e por isso está perecendo nesse deserto. Entendemos hoje, através da tua palavra, temos entendido já há uma semana que temos mapeado essas pessoas, tentando entender por que Caleb tinha um espírito diferente, porque não vemos ele aqui reclamando, chorando, nem se pronunciando, nem se manifestando, mas a comunidade, o povo é rebelde, é obstinado. Senhor, não queremos perecer nesse deserto, não queremos enfraquecer, não queremos, Pai, ser condenados, não queremos estar nas mãos do destruidor. Não, há promessas para nós, a bênção do Senhor para a nossa vida, há promessas para se cumprir. Teremos que entrar em Canaã e em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos ensinar a ser gratos, humildes, tratáveis e ensináveis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Lembrando que aí nos comentários estão os livros, né? Vou saber como faremos para mandar para a penitenciária. Se o Espírito Santo tocar no teu coração, me procura, fala, pastora, eu quero entrar nisso, eu quero ajudar, e a gente vai saber como fazer. Amém? Nosso WhatsApp é o 339-9104-9478. Que o Senhor Jesus te abençoe. Fica firme e se policie, se monitore, não lamente, não reclame, confia no Senhor, porque Canaã está chegando, está perto, está aproximando. Nós não vamos perecer no deserto. Deus te abençoe, querido. Obrigada pela companhia. Vou ler os comentários, tá bom? Pra falar de amor e deixa passar pelo